Então, foi esses os princípios. Nessa última aula que nós estudamos. Então, antes de cumprir o ID, a tarefa da grande comissão, necessitamos saber alguns princípios. Quais? Esses 4 primeiros que foram estudados na última aula, e alguns outros que eu vou trazer hoje a nós, antes de cumprirmos, iniciarmos o ID. E outra vez eu digo, esses princípios são para nos preparar, nos dar uma base sólida, madura, bíblica, espiritual, para que não sejamos nécios, nem neófitos, nem insanos ou tolos, e façamos do evangelismo isso que se tornou o evangelismo atual e moderno, sem qualquer preparação, sem qualquer respaldo bíblico, teológico e espiritual, né? O que se tem aí por título de evangelismo e missões está muito longe do que foi designado na grande comissão e que foi manifestado na igreja de Atos de forma bíblica, clara e teológica. Então é necessário fundamentos, princípios para se ir, e depois que se ir, também saber o que se levar. E eu quero colocar o 5º princípio aqui, para a gente aprender, antes de ir, o que é necessário saber para ter eficácia no evangelismo. Esse 5º princípio que eu quero colocar está em Efésios 2, 8. Você coloca à frente Efésios 2, 8. E eu vou ler aqui. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Até aí. Paulo escrevendo aos Efésios, é uma carta estupenda, uma carta que o Dr. Martin Lloyd Jones também escreveu, a exposição de Efésios, há 8 livros a respeito dessa carta, e essa carta vai tratar também um pouco da justificação, da salvação pela fé. E o que é necessário saber antes de você evangelizar? Ou quando você está evangelizando a pessoa? Ou antes de fazer uma missão? Ou integrar um grupo missionário? E a missão e o evangelismo compreende salvação de pecadores. Compreende levar o evangelho. Compreende o ID. Perfeito. E que é necessário saber antes do ID? O que está em Efésios 2, 8. O que Paulo está explicando aqui? Pela graça sois salvos. Ele está mostrando qual é a forma que um homem chega a ser salvo. O que leva um homem a ser salvo? Por meio do quê? O que faz de um ser corrupto, depravado? Romanos 1, 2, 3 vai tratar disso. Condenado, filho de Adão, digno do inferno, degradável, execrável, deplorável, corrupto, o ímpio, o mundano, o condenado. O que o salva? Quais os méritos que o salvam? O que leva uma pessoa a ser justificada, perdoada, ter a dívida cancelada, transformada, regenerada, livre da ira, da punição, da condenação? Ele está dizendo, a graça, pela graça sois salvos. Pela graça. O que é a graça? A graça vem do grego original charis, C-H-A-R-I-S, charis ou charis, provavelmente deve ser essa pronúncia. Pela graça sois salvos. E o que quer dizer original charis? É um dom, é um presente de Deus, um presente benevolente, imerecido. Isso é graça. Presente não se paga, se ganha, correto? É dado. Benevolente, bondoso, generoso,
gracioso. Isso é a graça. A salvação é uma dádiva dada a nós sem merecermos. É um presente de Deus vindo da sua benevolência, da sua bondade a nós. Isso é salvação, um presente. Mas como nós recebemos essa graça chamada salvação? Como é que ela chega até nós? Tudo bem, ele morreu na cruz, graça, para pagar nossos pecados, graça. Por esse sacrifício somos salvos, graça. Levou as nossas culpas, graça. Não merecíamos, graça. Uma obra que depende totalmente da vontade de Deus e da obra vicária de Cristo, graça. Assim que alguém é salvo, por todos os méritos de Cristo e pela bondade de Deus, pela graça. Mas como eu recebo essa graça? Como ela se achega até mim? Como ela me alcança? E assim eu sou salvo. A Bíblia está dizendo aqui, por meio da fé. É através da fé que somos salvos. Veja só, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É através da fé. Fé no original quer dizer pistis, P-I-S-T-I-S, pistis, que quer dizer convicção, confiança em algo. É pela convicção em Cristo, pela confiança nele, pela fé nele, nos méritos dele, no sacrifício dele, na suficiência do seu sacrifício, que eu sou salvo. A fé, veja só, a fé não é a substância que causa a salvação. A fé não é a causa da salvação. Ela é o instrumento que leva, que concede a salvação. É por meio dela. Tanto que o próprio Marcos 16 vai dizer: portanto, ide, pregar o evangelho a toda criatura da terra. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, quem não tiver fé, a maneira com que eu alcanço a graça dada a mim, salvação, eu não sou salvo, serei condenado. Então é importante você saber isso. Ela não é a causa são os méritos de Cristo, o sacrifício, mas ela é um instrumento que concede, o meio, o canal, o fluxo que leva a essa graça chamada salvação. É por meio da fé, ou seja, só é salvo ímpios, aqueles que você vai pregar, aqueles que você vai, eles só serão salvos pela fé, só serão salvos se crerem, ok? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Então só alcançarão essa graça dada a nós, salvação, se eles crerem, por intermédio da fé. Sem a fé é impossível eles serem salvos. Então antes de eu ir, eu preciso saber que quando eu for e pregar, quando eu for e desejar a salvação dos tais, eles só serão salvos, graça dada por Deus, se crerem, se tiverem fé, porque a graça dada por Deus só é recebida, dada a alguém, só é alcançada se alguém crer, se alguém tiver fé, por meio da fé. Então, e Marcos vai dizer isso: quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, quem não tiver fé, quem não tiver um instrumento que leva a graça dada de Deus aos homens, salvação, não pode ser salvo, não a receberá, será condenado. Então é necessário que todos os perdidos, ímpios, condenados, depravados, para que sejam salvos, tenham fé, creiam. E se eles não crerem, não serão salvos, não serão absolvidos. Então o que eu aprendo aqui?
que o nosso objetivo no evangelismo, o nosso objetivo nas missões, o nosso objetivo numa visita evangelística, o objetivo da grande comissão em salvar pecadores deve ser de levá-las a crerem, levá-las a terem fé. Só dessa maneira serão salvas. Então, antes de eu ir, ou quando eu for, e durante o período que eu já estiver indo, eu tenho que ter em mente e no meu coração que elas só serão salvas se crerem. Então o meu propósito, o meu objetivo é levá-las à fé, levá-las a crerem, levá-las a obterem a graça dada ao homem, salvação pela fé. Então muitas pessoas talvez não entendem. Não é o fato de haver um evangelismo, de haver missão, de haver exposição de um suposto evangelho, que as pessoas estão sendo salvas. Pastor, o simples ide a salva? Não. As missões a salvam? Não. O evangelismo a salva? Não. O que a salva? Se elas crerem. Se elas não crerem, elas não são salvas. Então nosso objetivo é produzir fé nos corações delas, levá-las ao arrependimento e à fé em Cristo, e ao se arrependerem por ouvir o Evangelho e crerem por ouvir o Evangelho, aí inicia-se o processo da salvação. Então o que está ocorrendo é que a maioria dos grupos de evangelismo, missões, pessoais ou coletivos, individuais ou eclesiásticos, não estão levando as pessoas a crerem, a se arrependerem, a serem regeneradas. E se elas não estão crendo, elas não estão recebendo a salvação, graça dada aos homens. Então Paulo é claro aqui: pela graça sois salvos por meio da fé. É só assim que um homem é salvo, pelos méritos de Cristo, crendo nesses méritos, crendo na sua palavra, crendo na suficiência do seu sacrifício. Não há outra forma de qualquer ser humano ser salvo. E o que a Bíblia diz? Jesus diz: uma geração incrédula me pede um sinal. Os ímpios, Paulo vai dizer a mesma coisa, que o Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Incrédulos são os que não creem, são os que não têm fé. Então não podem ser salvos, não estão salvos, porque a fé é o único instrumento que os levará à salvação. E o nosso objetivo é levá-los a crer, levá-los a crerem no Evangelho. E isso está colocado também em Romanos capítulo 10. Vamos abrir lá, Romanos 10. Romanos 10, como eu li naquele domingo, está no versículo 1 assim: irmãos, a boa vontade do meu coração, é a minha súplica a Deus a favor deles, são para que eles sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Essa carta de Romanos capítulo 9, 10, vai falar sobre a rejeição dos judeus quanto à justiça de Deus, e porque os judeus, que eram povo de Deus, não alcançou a salvação, e não alcançou os primeiros lugares da igreja, e os gentios que não procuravam o Messias, receberam o Messias e receberam a salvação. Por quê? Porque o capítulo 10 diz que Paulo, por ser da sua parentela, se condoía pela sua perdição, e dizendo a Deus: eu sou testemunho que eles são zelosos, que eles até estavam buscando servir-te, mas sem entendimento. Ou seja, zelo sem entendimento. Eles estavam tendo um zelo, piedade, rejeitando a justiça de Deus e confiando na própria. Ou seja, o zelo e a piedade deles, sem o fundamento, o entendimento, não iria confiar a eles a salvação, não garantiria a eles a salvação.
Então eles rejeitaram a justiça de Deus, o quê? O sacrifício de Cristo e a salvação por meio da fé. E passaram a crer na sua justiça, a observância da lei, a autopiedade, e serem salvos por seus méritos e esforços, ou seja, pela habilidade de cumprir a lei. Assim, rejeitando a justiça, que confia a salvação no mérito e no sacrifício de Cristo. E eles confiaram na sua justiça, a observância da lei, o seu mérito, o seu sacrifício. Isso é o que está tratando o capítulo 10. A salvação chegou não só aos gentios, aos judeus. Vocês não são mais exclusivistas. E isso era algo que deixava extremamente irritado os judeus, eles serem colocados em posição de igualdade, tanto na depravação, na corrupção, quanto nos direitos salvíficos, porque eles se achavam exclusivos e uma raça superior. Então Paulo vai mostrar que não é dessa maneira, que todos são salvos do mesmo método, de forma que todos também são condenados do mesmo método. E então ele vai continuar aqui no versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele em que não creram? Até aí. Lembra que eu disse, Efésios 2:8, a salvação só é concedida por meio da fé. O nosso objetivo para ganhar almas na evangelização e na missão é levar as pessoas a crerem. Paulo vai mostrar isso, a extensão da justificação de Cristo no Calvário, mostrando o quê? Que o sacrifício de Cristo foi suficiente para abolir e anular o pecado. E o sacrifício de Cristo estendeu-se a toda a raça humana. E como se recebe o sacrifício? Como se torna justificado? Quando Paulo diz que eles rejeitaram a justiça de Deus, ele está querendo dizer assim: sem a obra do que Cristo fez no Calvário, vocês não podem ser justificados da vossa culpa. Correto? Como assim? Por causa do pecado, todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. Se fizeram culpados, se fizeram inimigos de Deus. Tem uma cédula escrita contrária a Cristo, que os condena. Estão debaixo de juízo e de condenação. Correto? Mas em Cristo, o sacrifício de Cristo, que está em Romanos 3, 23 e 24, faz dele justo e justificador. Ele consegue justificar o pecador. O que é justificar alguém? Torná-lo justo. Todos são injustos. Injustos são aqueles que quebram a lei, que cometem delitos, ladrões, assassinos. E todos eles, segundo a quebra da lei, têm que ser punidos e condenados. Então estão debaixo de condenação, seja hoje ou não. Assim nós, injustos, todos merecedores da punição e do castigo. Mas Cristo morrendo da cruz nos justifica, nos tira do injusto e nos torna justos. Cancela a dívida, tira a punição, nos absolve. Assim que alguém é salvo, sendo justificado gratuitamente por Cristo. Entendeu? É dessa maneira. Então todos os ímpios são injustos, depravados, estão condenados por quebrarem a lei de Deus desde o seu nascimento, e isso leva à condenação. Cristo morrendo no Calvário os justifica, os torna justos, limpos, tira deles a acusação, a condenação, paga os seus delitos, absolve-os, e assim sendo justificados gratuitamente, são salvos. É assim que são salvos. E eu já expliquei aqui várias vezes, é como você cometeu delitos na sociedade, você pega uma pena de 8 anos de cadeia. Vai alguém lá no dia do seu julgamento e diz:
né? Ele foi sentenciado a 8 anos. Vai alguém e diz: não, eu assumo a dívida, solta ele que eu vou preso no lugar dele. Assim essa pessoa te torna justa. Ela assume sua culpa e é punida no seu lugar e é presa. E você é salvo, livre da condenação da cadeia. Foi o que Cristo fez, justificando você, morrendo naquela cruz. E quando eu sou justificado, eu sou salvo. E como eu sou justificado? Como eu sou justificado? Como os ímpios serão justificados? Como eles serão perdoados? Como eles serão salvos? É o que ele está dizendo aqui. Por meio da fé. Por meio da fé, somos justificados, perdoados, recebemos a graça. O que é a graça? Olha que graça. A sua lista de dívida vai daqui no Oriente Médio. A graça é pegar essa lista e pagar para você, sem você fazer esforço algum. Assim você é justificado. Como? Pela fé. Pela fé a pessoa é justificada, pela fé a pessoa é salva, pela fé a pessoa é perdoada, pela fé ela recebe a graça chamada salvação. E como? Ele diz aqui: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, para o ímpio ser salvo, ele tem que invocar o nome do Senhor, ok? O que compreende esse invocar? E há de ser que todo aquele que lançar em Cristo a sua perdição, e há de ser que todo aquele que confiar nos méritos de Cristo, e há de ser que todo aquele que esperar o perdão em Cristo, todo aquele que invocar, confiar, lançar nele a sua culpa, lançar nele os seus pecados, será salvo. Então uma pessoa começa o processo da salvação invocando o nome do Senhor, confiando no nome do Senhor, lançando nele suas culpas, seus problemas, seus pecados. Todo aquele que invocar, né? Vamos ver onde que eu coloquei. Todo aquele que invocar. E ele vai continuar dizendo: mas como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como vão invocar alguém que não conhecem, que não confiam, que não têm fé? Para que invoquem, para que lancem nele os pecados, para que lancem nele a perdição, precisam confiar nele, precisam crer nele. E os dois estão quase que ligados, porque só invoca quem crê, né? E só crê quem tem fé. Todo aquele que invocar será salvo, e só invocará se crer. É necessário crer, é necessário ter fé, senão não vai invocar. Esse invocar é lançar nele a esperança. E a Bíblia está dizendo aqui: mas como invocarão se não crerem? O que você aprende aqui? Como é que você é salvo aqui? Se invocar. E como é que se invoca? O que é preciso fazer para se invocar? Crer. A fé entrando de novo. A fé, mais uma vez, como canal de salvação. Eu só invocar. O que é invocar? Depender. Clamar por misericórdia. Pedir perdão pelo meu pecado. Clamar por salvação. Me arrepender. Eu só vou fazer isso se eu crer. Se eu tiver fé. Se o pecador tiver fé. Logo, mais uma vez, o canal para a salvação se torna a fé. Então, eu aprendo aqui que pela graça sois salvos por meio da fé. É necessário fazer as pessoas crerem.
senão não são salvos. Depois Paulo vai dizer que os judeus rejeitaram a justiça de Deus, por isso não foram salvos, confiaram só nos méritos dele, na observância da lei, e ele vai dizer, então qual que é o jeito certo de crer, se os judeus perguntassem? Só quem invocar o nome do Senhor pela fé é salvo. Então mais uma vez eu entendo que a salvação só será alcançada pela fé. E só invocarão para serem salvos aqueles que tiverem fé. Então o grande objetivo do evangelismo e das missões é levarem as pessoas a crerem, é fazê-las terem fé, porque se tiverem fé, invocarão. Se invocarem, serão salvos. Esse invocar não é apenas uma emissão de um sinal sonoro. Esse invocar é confiar, é lançar esperança, é clamar pela misericórdia, pelo perdão. E isso só ocorrerá se crerem. Ok? Então o grande objetivo está claro aqui. A salvação só pode ser conseguida pela fé. A salvação virá a todo que invocar, e só invocarão aquele que tiver fé. Então o objetivo é levar os incrédulos à fé, aos ímpios à fé, aos que não conhecem a fé, para que crendo sejam salvos. Ok? Então o seu grande objetivo agora passou a ser a busca pela fé. Fazer as pessoas crerem, não é isso? A fé é o canal, a fé é o grande esquema. Pela graça sois salvos por meio dela, pela fé se conquista a salvação. Então se eu levar alguém a crer, ela recebe a graça. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como que invocarão para ser salvos? Crendo. Como invocarão se não creram? Se crerem, invocarão. Se invocarem, serão salvos. Ok? Então o seu grande dilema agora é levá-los a crer. A tua mãe que é ímpia, para ser salva, tem que crer. Teu pai que é ímpio, para ser salvo, tem que crer. Amigo, vizinho, crer. A sociedade, os povos pagãos, as missões ribeirinhas, para serem salvas, tem que crer. Então o seu grande objetivo é levá-las a crer, não é isso? Então, agora a questão é, o que produz fé? Como eu levo elas a crerem? Como eu faço elas crerem? Como brota fé nos seus corações? Como é que incrédulos se tornam crentes? Como é que ímpios passam a crer, têm fé, professam fé e pela fé alcançam a salvação? Essa agora é a grande questão, produzir fé, fazer com que creiam. E qual é a forma, qual é o instrumento, qual é a substância que produz fé no coração dos que não têm fé, para que assim sejam salvos? Vamos ver, Romanos 10 responde, no versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Na sua tradução daí, assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Isso é mais ou menos a sua. E Paulo vai elaborar, e Paulo vai continuar, depois eu vou falar isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não crerem? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conforme são os pés que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, ou vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo, ouvir pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Paulo dá a resposta, como é levado um pecador à fé. O que produz a fé no incrédulo? O que produz a fé no ímpio? O que leva um perdido, condenado a crer, ter fé e pela fé alcançar a graça chamada salvação? O que leva a ele crer? A pregação
do Evangelho. Ouvir a pregação do Evangelho. Receber a exposição das Escrituras. Isso produz fé. Então eu posso fazer uma conexão de Efésios e Romanos 10, 17. Como? Pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé leva à salvação. O que produz fé? A pregação do Evangelho. Então, quando um pecador ouve a pregação do Evangelho, e ele crê, ele recebe a graça, salvação. É dessa maneira. Então você precisa aprender isso. Que quando você for, a única forma deles serem salvos é crendo, tendo fé. Como eu faço para produzir fé no coração deles? Romanos 10, 17. E a fé vem, e a fé é produzida, e a fé nasce, a fé salvadora, pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo, pela pregação do Evangelho. Quando as pessoas ouvem o Evangelho, e elas, ao ouvir o Evangelho, creem, elas então são salvas. Inicia-se o processo de salvação. É muito interessante você saber disso. E as pessoas, ao ouvirem o Evangelho, mediados pelo Espírito Santo, são convencidas, arrependem-se e creem. Assim são salvas. É assim que uma pessoa é salva. Ou que se inicia o processo da salvação. E é importante você ver que nessa tradução a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não é o ato de ouvir que gera fé, e sim o que se ouve que gera fé. Porque muitas pessoas ouvem e não creem. É o que se ouve que dá fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela mensagem do Evangelho. Então é a mensagem que se ouve que produz fé, e não só o ato de ouvir. Porque muitas pessoas, como Isaías diz, ouvem, ouvindo não entendem, e não entendendo não creem, e eu assim não as curo e não as salvo. Então você já viu, o que ele está querendo dizer aqui é como você vai numa vitrine super colorida, você olha, mas não vê, não é verdade? Tanta coisa você não consegue extrair dela o que na verdade ela tem. Assim são muitas pessoas que ouvem, e o ato de ouvir simplesmente não as faz crer. Elas não compreendem, elas não ouvem. Então não é o ato de ouvir, e sim a substância do que se ouve, o conteúdo. Quando ela entende, compreende, aceita, recebe o Evangelho, aí ela crê. Porque você faz o evangelismo, você prega a multidões, e porque todas ouviram. Então por que todas não creram? Porque nem todas receberam, aceitaram, entenderam. Essas que aceitam, recebem, entendem, essas têm fé, e essa fé a salva. Então não é o ato de ouvir, mas sim o que ouve. Então é muito importante isso. Então no ID está consistido isso. Você precisa saber que é pela fé que elas são salvas. E Marcos 16, todo aquele que crer será salvo. Quem crer e for batizado, claríssimo. E quem não crer, quem não tiver fé, seguida de arrependimento, conversão, novo nascimento, não será salvo. Entenderam? Então meu objetivo quando ir é levá-las a crerem, e crendo, se arrependam, recebam a graça. Então o que produz? O que eu tenho que ficar então
preocupado, ou tenho uma grande responsabilidade em mim de levá-las a crer, de produzir fé nos seus corações. Só uma coisa produz, não é psicologia, não é qualquer artifício humano, secular, né? Não é convite social. Está vendo por que pessoas não convertem? Por que pessoas não convertem quando eu convido? Por que pessoas não convertem quando eu prego? Porque talvez não seja o Evangelho de Cristo que você esteja pregando. Porque se elas crerem, elas são salvas. Por que elas não creram? Porque talvez não ouviram. Talvez ouviram qualquer coisa, menos o Evangelho. Talvez você diz, vem para Jesus que Ele vai te dar uma vida melhor. Ela vem, aí você vê que a pessoa nunca muda. Você não pregou o Evangelho, ela nunca creu, nunca foi salva. Talvez você vem participar de uma terapia de amor. Você vem trazer para ela uma autoajuda. Esses encontrões, você já viu esses encontrões que a pessoa vai lá, quando sai, eu vi os 3 deuses do céu, eu vi tudo que podia ver, eu tive um encontro com... Mas a pessoa não muda nada. Por quê? Porque aquele encontro não consiste na pregação do Evangelho. E se a pessoa não ouviu o Evangelho, ela nunca creu, e se ela nunca creu, ela nunca foi salva. Porque eu posso mesclar um Evangelho diluído, não é um Evangelho. Por exemplo, para eu matar você com um copo d'água, eu preciso pôr metade do copo de veneno e metade de água? Uma gota de veneno, eu mato você. Assim é a diluição do Evangelho. Não precisa vir aqui com mulher nua dançar no altar, com gente depravada, aquilo ali não é Evangelho, porque olha lá, não, eu ponho uma gota, eu distorço a doutrina. Eu distorço a doutrina sutilmente, já deixa de ser Evangelho. E se deixa de ser Evangelho, deixa de produzir fé. E se não produz fé, não produz salvação. Por isso nós estamos vendo um bando de igrejas de cristãos que não são salvos. Talvez porque nunca ouviram de fato o Evangelho genuíno. E ele está dizendo, não tem outra coisa. De sorte que a fé vem, é produzida, nasce, brota. Que fé, Paulo? A fé salvífica, a fé transformadora, a fé justificadora, a fé perdoadora, a fé que nos remete à graça. Ela é só produzida por ouvir, receber, aceitar, entender a pregação do Evangelho, das Escrituras, da palavra de Cristo. E Paulo, e se eu não ouvir? Eu tenho fé em Maria, eu tenho fé em Padre Cícero, eu tenho fé em Maomé, em qualquer outra coisa. Sim, são fés, mas não são fés salvadoras. Fé salvadora só em Cristo, só ouvindo o Evangelho e confiando. Eu recebo, eu aceito, eu me conformo a essa revelação. Você é salvo. O método de Jesus, arrependei-vos. O tempo está cumprido, arrependei-vos e credes no Evangelho. João Batista, arrependei-vos. Pedro em Atos, arrependei-vos e credes no Evangelho, para que venham sobre vós tempos de refrigério. Pedro vai pregar, em nenhum outro nome embaixo do céu é dado qual sejamos salvos. Cristo Jesus está pregando o Evangelho. No capítulo 2, no primeiro sermão que ele ganha 3.000 pessoas, um sermão cristocêntrico, o Cristo que veio, o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou para a remissão dos vossos pecados, uma exposição absurda do Evangelho. 3.000 almas foi na hora, não aguentaram, o poder do Evangelho foi tão grande. Imagina, Pedro estava pregando para 3.000 incrédulos, ímpios, 3.000 que estavam na prancha do pirata, com a espada atrás, pula para o inferno. 3.000 estavam totalmente no inferno. 1 hora depois, 3.000 estavam totalmente salvos. Como é que pode ser isso? Porque Pedro pregou o Evangelho, e eles ouviram. Eles não tinham fé, estava lá aqueles 3.000. Todos que invocarem serão salvos. Mas como é que eles vão invocar se eles não creem? E como é que eles creem se eles não ouvirem? E como é que eles vão ouvir se não forem? E como é que vão se não forem enviados? Pedro foi enviado, Pedro foi, Pedro pregou, eles ouviram, eles creram, eles invocaram, foram salvos. Foi isso.
Agora, o que é o fator que produziu o vínculo da salvação? Fé, que é por ela que eu recebo a graça dada, chamada salvação. A exposição do Evangelho. Eles ouviram o Evangelho, a palavra de Deus. Então é isso. Pela graça sois salvos por meio da fé. Eu só posso conseguir a salvação pela fé, crendo. Então o evangelista, missionário, pregador deve levar os ouvintes, seja quais forem, a crerem, a terem fé e pela fé conquistarem a salvação. Como eles creem? Ouvindo o Evangelho, ouvindo a pregação do Evangelho. Pensem nisso, é a única coisa que produz fé. Aí você diz, nossa, então eu vou já pregar, aprendi, é isso, tal. Se você não tem o Evangelho, não adianta você pregar. Se você não tem conhecimento bíblico, se você não sabe a essência do Evangelho, eles não se converterão. Não adianta apelos emocionais, não adianta Jesus te ama, não adianta visitas sociais, xícaras de café, não adianta, eles não serão salvos. Você pode tomar 8.000 xícaras de café, você pode fazer 50.000 apelos, vem à frente chorando, não adianta, é o Evangelho, a Escritura, vai trazer nele terror, vai trazer consciência do pecado, da justiça, do juízo, arrependimento, e ele vai crer na suficiência do sacrifício de Cristo. Então ele é salvo. Isso só vem pela pregação. Mas pastor, isso que a gente vem fazendo há anos, se for diluído, não é a pregação. Aí Deus ainda salva alguns pela misericórdia. Como eu disse então, ele é produto da fé. E a fé não é a substância, apenas o instrumento. Que a salvação depende apenas de Deus. Mas o que mais é necessário para se concluir, para levar essas pessoas a crerem? Vamos ver. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, versículo 13, será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Vamos aí, não ouviram. O que é necessário entender? Eu falei que é fé, perfeito. A fé leva a invocar e o invocar ser salvo. O que produz fé? O Evangelho. O Evangelho por si só? Não, elas precisam ter conhecimento do Evangelho, ouvirem o Evangelho, aprenderem o Evangelho. Como crerão naquele de que nada ouviram? Crer, vamos subentender aqui como confiar. Se eu confiar em Cristo, se eu confiar na obra redentora, se eu confiar nos méritos, se eu confiar no sacrifício, eu sou salvo. Mas como eu vou confiar em alguém de quem eu nunca ouvi? De quem eu nada sei? De quem eu não entendo? Para eu confiar em alguém, eu preciso conhecê-lo, ouvir a respeito. Então uma pessoa para crer, confiar, precisa ouvir a respeito daquele ou daquilo que tem que se confiar. Então é necessário que elas ouçam. E esse ouvir entende por aprender. Por exemplo, o eunuco etíope, ele lia o profeta Isaías. Entendes o que lê? Não. Então ele não podia confiar naquilo que ele não conhecia, porque ele não entendia, não cria e não invocava e não era salvo. Então Filipe vai expor as Escrituras, vai pregar, vai fazer ele ouvir. Como eu crerei, confiarei de quem eu nunca ouvi falar? Filipe, então, agora você vai ouvir falar. O profeta diz dele mesmo ou de outro? Aí, não sabia. Não, está dizendo de outro, daquele que vai te salvar agora, eunuco, do Messias,
que morrerá por você, que morreu por você, que perdoou seus pecados. Isso. E ali ele expõe o plano da salvação para o eunuco etíope. Então, naquele momento ele crê. Ali a água, que importa eu de ser batizado, que impede eu de ser batizado. Entendeu? Então elas vão crer se ouvirem. E o ouvir aqui compreende entenderem, compreenderem, receberem, ao ser exposto a eles. Aí ele vai mais. Cadê? E como crerão naqueles que nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como ouvirão se não ouvirem? E como escutarão, entenderão, se não houver pregadores? Como ouvirão se não há quem pregue? Então é necessário haver pregadores. Sabe o que está querendo dizer? Pessoas dispostas, preparadas, habilitadas para pregar. Se não houver os canais que levem a mensagem, se não houver os canais aptos a pregar, e se não haverá pregação, e não havendo pregação, eles não ouvirão, não vai haver salvação. Como crerão de quem não ouviram? Tudo bem, precisam ouvir. Mas como ouvirão se não houver pregadores? Se não houver ministros? Se não houver pessoas aptas? Se não houver pessoas que respondam ao chamado? É necessário pregadores. Muitas pessoas podem se converter lendo a Bíblia? Sim. Muitas pessoas podem se converter por uma mensagem de CD e DVD? Sim. Podem se converter por um livro? Sim. Mas não é um método principal que Cristo adotou. Ele adotou a pregação, e os homens são salvos pela loucura da pregação do Evangelho. Por isso deve haver pregadores. Por quê? Porque da mesma forma, o eunuco estava lendo a Escritura, estava lendo um bom livro, estava cursando algo, mas ele ainda não tinha ouvido. E para ele ouvir, tinha que ter um pregador. Filipe foi o pregador. E todos nós somos pregadores. E eles só ouvirão se nós pregarmos. Enquanto você fica calado, as pessoas não ouvem. Enquanto você não prega, elas não ouvem. Enquanto você não abre a boca, elas não ouvem. Enquanto você não se dispõe a pregar, elas não ouvem. Enquanto você não se prepara, se capacita, se instrui para que você pregue, elas não ouvem. E elas não ouvindo, não vão confiar, não vão crer. E elas não crendo, não vão invocar, e não invocando, não serão salvas e serão condenadas. Imagina as pessoas que estão com você no seu emprego, na escola, etc. Elas precisam crer para ser salvas. Mas como elas crerão se elas não conhecem nada dele? Se elas nunca ouviram? Elas precisam ouvir. E como elas ouvirão se você não pregar? É importante saber isso. É mais. Aqui é a outra parte que eu quero entrar com mais. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos lá. E como pregarão se não forem enviados? Outra coisa que eu preciso aprender. Sobre o ID. Elas são salvas pela fé. Tem que haver oração e intercessão para elas. Compreende a batalha espiritual. Devo saber o amor, o valor que elas têm. É uma obra que o Espírito Santo faz de convencê-las. Elas precisam invocar. Só invocarão se crerem. Só crerão se ouvirem. Só ouvirão se pregarem. E só pregarão se nós cumprirmos
o id. Muitas pessoas dominam até aqui, mas evangelismo, missões, compreende ação. E muita gente não age, ação. É necessário essa boa nova, é necessário esse antídoto ser transportado a elas. Por isso, ide, saiam da zona de conforto, movam-se, mexam-se, levem. Não são elas que vão buscar, a maioria das vezes. Aliás, nenhuma vez, é você que vai levar. Então ele está dizendo assim, tudo bem, mesmo que houver pregadores, daí, como pregarão se não forem deslocados, comissionados, enviados, incumbidos? Aí ele vai dizer, portanto, ide. Como assim? O evangelho não será difundido com paralisia, com inércia. Tem que haver movimento evangelístico, missionário, individual e coletivo, por parte do cristão e da igreja. E ele está dizendo, para que elas sejam salvas, ouçam, creiam, invoquem, tem que haver pregadores, tem que haver pregação. Só que não vai haver pregação se não forem enviados a pregar. E aí ele vai dizer em Marcos 16, ide. Essa palavra no original significa poreuomai, que significa viajar, partir, mas a tradução que eu mais gostei, remover, deslocamento. Se não houver um deslocamento da sua parte, a alma não ouvirá, não crerá, não invocará, não será salva. Então é importante na obra do evangelismo o seu deslocamento, ação. E muita gente usa também essa tradução para dizer que esse termo Jesus estava confiando a arautos. Aqui ele não fala só da igreja, do membro em geral. O membro em geral como ouvirão se não há quem pregue? Todos têm que pregar. Agora, como pregarão se não forem enviados? Os enviados, João Batista, Paulo, Pedro, os arautos, aquele que é responsável por proclamar, anunciar algo importante. Esse título é tirado da Idade Média. Como ouvirão, pregarão se não houver arautos? Pessoas dispostas, pessoas prontas a se deslocar. É necessário ter isso. Resumindo, o que o senhor está querendo dizer? Seu evangelismo não terá eficácia se não houver preço pago da sua parte. Se você não sair da zona de conforto. Você acha que os favelados vão converter como? Só você se deslocando e indo até lá. Indo aos hospitais, indo aos presídios, indo aos vizinhos, aos familiares, indo às nações, indo aos povos, se deslocando. Como pregarão se não forem enviados, comissionados, incumbidos? É muito importante aprender isso. Atos 17, versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, e expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia a ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Quer ver o resultado do versículo 4? Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. O que Paulo está fazendo? Paulo estava pregando. A pregação fez eles se converterem. A pregação fez eles se renderem. A pregação. E versículo 16, agora em Atenas, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria,
dominando a cidade. Pois disseram na sinagoga dos judeus que os gentios piedosos, também na praça todos dias. Tá, agora o 18. E alguns dos filósofos epicureus estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus a ressurreição. Vá lá. Agora vamos ver no 34 o resultado do 17. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Pregação do Evangelho. Primeiro numa sinagoga. Quem já pregou para um judeu rabino aí? Aquele da barba até aqui, que tem mais ou menos 50 anos de Torá. Como é que converte? Com folheto? Jesus te ama, rabino. Jesus me ama e eu te odeio. Moisés te odeia. Depois no Areópago, filósofos epicureus e estoicos. Que esse cara veio falar, esse tagarela? Aí ele chega assim, tá vendo aquela estátua ali, aquele lugar vazio do Deus desconhecido? Paulo também, eu vou te falar, que fenômeno, né? Então esse aí, ó, é esse, ó, que não habita em templos feitos por mãos, que não pode ser servido por mãos, e vai. No final, Dionísio, Dâmaris, outras pessoas se converteram, pela exposição do Evangelho. Então é necessária a pregação, ok? Bom, vou voltar lá em Romanos 10. Então é necessário nós sabermos isso. Os 4 primeiros itens da primeira aula. O quinto, que compreende: a salvação é por meio da fé. Lembrem-se sempre disso. Se você vê uma pessoa que não é salva, com certeza ela não crê, mesmo dentro da igreja, dentro ou fora. Se você vê que ela não tem princípios cristãos, ou que ela é incrédula, que ela é qualquer espécie de ser menos cristã, é porque provavelmente, com certeza, obviamente, ela não crê, ela nunca creu. Porque se ela crer, ela recebe a graça, salvação. Então o meu objetivo é levar todos os homens que estão ao meu alcance, que Deus determinou, elegeu, predestinou, seja o que for, levá-los a crer. E crendo, são salvos. E qual é a forma de produzir fé nos seus corações? Qual é o artifício? Qual é a ferramenta que Deus nos deixou? O santo Evangelho de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. A fé é pela pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. É anunciar, ensinar, explicar o Evangelho que produz fé. Aí Paulo vai iniciar o seu argumento. E há de ser que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então estava nos profetas já, em Isaías, em Naum, que a salvação seria estendida para os gentios. E que ela sairia dos judeus. Então ele está argumentando com os judeus algo que eles criam, que era os profetas, a lei e os profetas. Era algo que os judeus testificavam. Então ele vai argumentar com os judeus usando a sua própria lei. Veja, os próprios profetas dizem que todo que invocar será salvo. Então não é confiados na justiça, na observação da lei. Invocar o Senhor, no caso, é o Messias. E aquele que crê no Messias, a salvação o alcança. Aí ele vai continuar. Mas como eles invocarão se não crerem? É verdade. Precisam crer. Como é que vão invocar, confiar algo a alguém que não conhecem, que não confiam? E como crerão? Como confiarão? Como lançarão sua vida em quem nunca ouviram falar? E como eles ouvirão se não pregarem, se não houver pregadores? E como crerão se não ouvirem? Precisam ouvir. Como é que eles vão confiar naquilo que nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então é necessário haver pregadores. E como esses pregadores se manifestarão se não forem enviados? Aí vai, quão formosos são os pés do que anunciam boa nova. E assim, nos ensinando o que é necessário saber
para irmos e pregarmos com eficácia, com entendimento, com conteúdo, e assim ganhar as almas. É necessário fazer com que elas... Ainda não. Agora nós precisamos saber o que é o Evangelho. O que é que eu prego? Porque às vezes você intercedeu, guerreou contra as forças do inferno, sabe o valor que ela tem, pediu para abrir a porta, o Espírito já está convencendo, você sabe que elas têm que crer pela fé, agora você precisa saber qual o conteúdo da sua mensagem. Que é o que eu estou dizendo, qual que é o conteúdo? Como você aborda um pecador? Está tudo pronto, todo equipado, vai. Agora é a hora de ir no pelotão de elite, o corpo a corpo. Agora é de subir num púlpito e pregar, numa cruzada, numa campanha evangelística, ir a uma missão, um contra um, na esquina, no caixote. Você vai pronunciar o quê? Esse também é outro grande dilema. O que falar? No que consiste o evangelismo? No que consiste o que eu vou abordar? O como se evangeliza? Precisamos aprender isso. Aí nós cumpriremos o ID com eficácia. Como eu disse, muitas pessoas fazem tudo e vão. Jesus te ama, vão, dão folheto, vão, fazem uma série de coisas. E nós estamos vendo o resultado, estamos vendo. Ou não se converte, ou não atende o apelo, ou atendem e são ímpias dentro da igreja, não são regenerados, não tem conteúdo, enfim. No que consiste? Então nós vamos ver isso, baseado no que Jesus pregou, João Batista pregou, os apóstolos pregaram, no que consistia a mensagem. O que é o Evangelho? Não é o Evangelho que produz fé que salva? Sim, então eu tenho que pregar o Evangelho, ok? Então, mas o que é o Evangelho? O que consiste o Evangelho? O que tem que estar na mensagem que se intitula evangélica? É isso que nós vamos estudar a aula que vem, ok? Vamos colocar de pé então, vamos encerrar.